Ora, muito boa tarde. Duas boas-vindas então à Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica, representada por Noémia Rodrigues, Presidente, e António Guerreiro, Secretário. Já conhecem as regras de funcionamento do Grupo de Trabalho, que já estiveram cá, e, portanto, estão hoje representados a deputada Carla Barros, do PSD, que ausentou-se momentaneamente e regressa já. Está a deputada Carla Cruz, do PCP, e a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. O deputado do Partido Socialista teve um compromisso, não sei se chegará a tempo. De qualquer maneira, vamos andando com a audição, que é a 8ª audição deste grupo de trabalho. Portanto, com as regras que conhecem, tem 10 minutos iniciais. Façam, então, favor, respeitando os tempos que temos plenário às 15 horas. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos ao Sr. Deputado Coordenador deste Grupo de Trabalho, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem. A APFC é uma Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica. Foi fundada em 2004 pelo professor João Ribeiro Nunes, que é o representante da fitoterapia na Comissão Técnica das TNC. É a associação mais antiga de Portugal nesta área da fitoterapia e integra entre os seus associados profissionais de todas as áreas das CTNC e medicina natural. Esta associação tem estado em todas as lutas promovidas desde a sua constituição com o objetivo de melhorar e dignificar as TNC e a medicina natural. Tal como outras instituições, esta associação mantém a sua preocupação pelo problema que nos traz a esta casa, mais uma vez, não só pelos pós-2013, mas por todos aqueles que no prazo concedido pela ACSS para entrega de documentos para avaliação o não fizeram por motivos vários. Como alertamos na semana passada em representação da APNA, também a APFC, a 1 de março de 2013, alertou para o problema na audiência do Grupo de Trabalho de Terapêuticas Não Convencionais, PPL 111-GOV, para que foi convidada, tal como outras instituições, sendo na altura o Sr. Deputado João Serpa Oliva, do CDS-PP, o coordenador deste Grupo de Trabalho. A APFC, também em conjunto com a APNA, pediu que ficasse salvaguardado na elaboração da lei, que viria mais tarde a ser publicada, que todos os alunos que terminassem a sua formação após a entrada da lei em vigor, aos que fizessem e estivessem em formação até ao ano correspondente à saída do primeiro licenciado em cada uma das 6 áreas das TNC, na época a MTC não estava salvaguardada porque estamos a falar ainda da Lei 45 de 2003, de 22 de agosto, e só foi contemplada posteriormente com a Lei 71, e nós estamos aqui a falar anteriormente à publicação da lei. Alertou, caso isso não acontecesse, a sua omissão iria prejudicar toda uma classe. Alertou para o prazo também, que a entrega de documentos deveria de ser um espaço maior, e deveria o Estado de usar a comunicação social para a informação desta classe, porque muitos deles não estavam em associações. Pediu igualmente que a lei contemplasse os colegas que trabalhassem no estrangeiro para que, ao regressarem ao seu país, pudessem trabalhar igualmente, que contemplasse os profissionais estrangeiros que pretendessem trabalhar em Portugal. Após a audição, o Sr. Deputado João Serpa Oliva abordou-nos afirmando tomarem atenção a aspectos tão importantes e que seria de todo o interesse que fossem contemplados na nova lei. Não constar, afirmou, por palavras dele, não só seria grave, como iria criar injustiça entre os profissionais formados nas mesmas escolas. Salientou por diversas vezes que esta situação terá de ficar salvaguardada na lei, de forma a proteger e defender os alunos e profissionais até à criação da estrutura de todo o ensino superior das TNC, agradecendo não só o nosso contributo quanto o alerta. E no mesmo ano, antes de 2 de setembro, a convite do Bloco de Esquerda à PFC, esteve numa audição com outras instituições e alertou para o mesmo facto. Posteriormente, o Sr. Deputado João Semedo pediu-nos um documento onde nós tínhamos nota destes problemas, a qual nós entregamos. Sabemos que a Lei de 2 de setembro de 2013, a Lei 71, ao ser publicada, não salvaguardou estas situações e apercebemos que seria uma situação muito grave. Neste momento, todos sabemos que o ensino superior politécnico criou apenas 2 cursos, osteopatia em 2016 e acupuntura em 2017, estando em falta 5. A A3E não tem autorizado a abertura das licenciaturas em falta. Este vazio da lei é injusto e um problema do pós-2013, tal como outros. Estes problemas sempre foram antecipados por nós. Neste momento, com este vazio da lei, que nós sabemos que para nós é o Governo que está a diferenciar as mesmas formações apenas pelos anos
em que foram finalizadas, está a discriminar profissionais com a mesma formação, discrimina profissionais que já estavam no ativo, mas que por motivos diversos não se candidataram à cédula profissional. Quem são estas pessoas? E nós achamos que se estas pessoas, nas alíneas que eu vou descrever a seguir, ficarem salvaguardadas, este problema para nós está resolvido. Quem são? A linha A, os pós-2013, que mais não são do que todos os alunos profissionais que, à data da entrada desta lei em vigor, estavam em formação na área das 7 TNC ou que começaram a sua formação nas escolas existentes após a entrada em vigor da lei. A linha B, todos os profissionais com formação anterior à entrada da lei em vigor, tendo dado início à sua atividade pós 2 de outubro de 2013 ou que não conseguiram provar o seu trabalho antes da entrada em vigor da lei. A linha C, profissionais que trabalham no estrangeiro e que, querendo voltar ao seu país de origem, não podem trabalhar na profissão que abraçaram. Cidadão estrangeiro profissional das TNC que queira viver em Portugal e trabalhar na sua área. Profissionais que já estavam no ativo, mas que por motivos diversos, desconhecimento da lei, entre outros, não entregaram os seus documentos no prazo estipulado para avaliação. A linha F, todos aqueles que tenham adquirido formação para o efeito, nunca exerceram também a sua profissão. Todos os profissionais das alíneas A, B, C, D, E e F não se podem candidatar a cédula profissional na ACSS. Temos a informação, através de trabalho feito em conjunto com a APNA, que estão neste momento 9.227 profissionais, os referidos nestas alíneas anteriores, que não possuem cédula profissional. Neste estudo estão 1.773 profissionais que recusaram responder, o que eleva o valor da falta da cédula profissional. Recusa exatamente por causa do vazio da lei e com receio das perseguições. Queremos que o valor dos profissionais sem cédula será muito superior ao valor do nosso estudo, uma vez que temos conhecimento que nesta área ronda os 30.000 profissionais. A Constituição Portuguesa, no seu artigo 13º, fala-nos do princípio da igualdade, no seu artigo 14 fala nos portugueses no estrangeiro e sabemos que esta defesa destes artigos não foi salvaguardada. É evidente que estes princípios da Constituição não estão a ser cumpridos, mostram efetiva e clara discriminação aos profissionais. No nosso entender, deve a segunda alteração à Lei 71/2013, 2 de setembro, abrir novo prazo de entrega de documentos para avaliação com o fim da obtenção de cédulas para alunos e profissionais, sob pena de existirem neste país 2 pesos e 2 medidas que nos conduzem à existência de cidadãos de primeira e de segunda. Somos da opinião que o problema atrás referido nas alíneas A e F fica resolvido. No nosso entender, esta segunda alteração deverá tomar em conta a Portaria 181/2014, de 2 de setembro, artigo 4, apreciação na sua alínea B, experiência profissional. É nosso entendimento, no que respeita aos profissionais referentes na alínea A, que deva ser contabilizado o tempo de trabalho após o terminar do seu curso. Aos profissionais das alíneas C e D devem ser contabilizados os prazos de trabalho nos países onde exerceram suas profissões, de forma a não serem diferenciados dos colegas portugueses. A União de Estudantes das TNC criou uma petição com mais de 14.000 assinaturas e que foi entregue na Assembleia da República 4 de junho passado. Em 2016, mais de 4 milhões de portugueses já acorriam às TNC conforme o documento 2 que entregamos hoje e que deixamos na semana passada. Em 2019, ultrapassamos ou estaremos muito próximos dos 5 milhões, ou seja, cerca de metade da população portuguesa recorre às TNC. Este número faz toda a diferença na melhoria da saúde e da qualidade de vida dos portugueses, contribuindo ainda para a boa imagem de Portugal no exterior, representa ainda elevada poupança aos cofres do Estado, que nada contribui, apenas arrecada os impostos resultantes do exercício responsável desta prática. É um número, julgamos, muito importante para qualquer governo, é um número que assusta outras classes, e daí o ataque que temos recebido. Urge resolver o problema destes profissionais que interromperam a sua profissão e que tenham alterado o nome da mesma, uma vez que foram forçados pelo próprio Estado a entrar na clandestinidade. Profissionais que terão de fechar os seus consultórios e arrastar consigo os funcionários para o desemprego, alguns já o fizeram. Na verdade, esta é uma situação não só inadmissível, mas desesperante para os profissionais das TNC que pretendem estar dentro da legalidade. Não temos nós, profissionais das TNC, de sofrer na dignidade de uma classe um erro que não é nosso. É esta incúria e responsabilidade do Governo que está a prejudicar as TNC. Se existissem dúvidas, bastou estar atento à comunicação social na semana passada. É uma vergonha quando se lê e ouve dizer que existem milhares de alunos ou profissionais das TNC a trabalhar sem cédula profissional, como se fossem marginais. De quem é esta culpa? Do Estado, porque não só não salvaguardou esta lei,
Esta situação na Lei 71 de 2013, quando alertada para o facto, quando não cumpre e permite que estes profissionais sejam difamados. A portaria da homeopatia, tanto quanto sabemos, estaria para ser publicada em outubro passado. Não aconteceu e porque é que ela não foi publicada? Para quando a publicação da portaria referente ao período da transição das escolas? Ela está pronta porque também não é publicada. Se esta portaria fosse publicada no prazo de 180 dias, possivelmente as escolas existentes já se teriam adaptado. A não publicação por culpa do Estado sujeita as escolas e a quem se formou nelas ao vexame da vergonha e da difamação por algumas inverdades dos órgãos da comunicação social ou outros. Quando se ouve dizer que as escolas continuam a dar a formação e a enganar os alunos, ao ser verdade, de quem é a culpa? Do Estado. Ao ser mentira, quem paga o direito ao bom nome? Ao ser colocada a ação judicial para a reposição da verdade e do bom nome, o Governo a ser condenado, caso haja justiça, o dinheiro também é dos contribuintes das TNC. Será que vamos sofrer em duplicado? Não estamos ligados às escolas, mas temos o direito de defender a nossa classe. Se elas lecionam, é porque a lei não salvaguardou esta situação, no nosso entender. Eu agradeço que já está a ultrapassar o tempo. Ok. Estamos aqui para defender os profissionais que andaram anos a fazer a sua formação, merecem respeito, não cursos de fim de semana, como alguns querem fazer crer. Queremos acreditar que os senhores deputados, as senhoras deputadas, nos ajudem a resolver esta situação. Muito obrigado. De imediato, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Muito obrigada, senhor deputado coordenador. Começo por cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica, a senhora Noémia Rodrigues, na qualidade de presidente, e o senhor António Guerreiro, na qualidade de secretário. Bom, nós já temos feito algumas audiências, algumas audições neste âmbito da discussão na especialidade, e temos ficado e cada vez mais esclarecidos sobre a importância das medicinas não convencionais em termos de saúde pública. O PSD, aliás, referi quando participei no vosso congresso, no vosso primeiro congresso, que não podemos descurar, um partido político não pode descurar o número de pessoas, portanto, as milhares de pessoas que recorrem, os milhares de portugueses que recorrem às terapêuticas não convencionais. E, portanto, estamos perante uma questão de saúde pública que não pode ser descurada por parte do poder político. Bom, há outra questão que eu também gostava de dizer, e referiu-se aí a várias portarias, que, efetivamente, quando o PSD foi governo, não fez tudo. É verdade, não fez tudo, mas fez muita coisa. E nós, aliás, foi também lá nesse congresso reconhecido, de uma forma informal, que muitos dos avanços que foram tidos ou obtidos neste âmbito das terapêuticas não convencionais, embora reconhecendo que há muito para fazer, foi feito em governos do PSD. Há aqui um triângulo nesta matéria, até estava a falar e eu estava aqui a tentar perceber como é que ia sistematizar isto. Há aqui um triângulo com 3 vértices que são fundamentais. É a questão da dignidade profissional, portanto, de quem está no exercício da profissão, que temos que olhar para isto com mais cuidado e, portanto, o PSD está disponível para colaborar. Há depois o vértice da saúde pública, como acabei de referir, e há depois a questão do ensino e da formação. E, portanto, se nós conseguirmos fazer uma conjugação neste triângulo adequada, sem penalizar nenhum dos pontos, no PSD não vê qualquer inconveniente em podermos avançar e colaborar nestes projetos. E, portanto, de minha parte, agradecer, desejar que também o Governo que existe neste momento, que possa também olhar com alguma atenção para perceber o que é que de imediato até poderá realizar, sem estar à espera do Parlamento, o que é que poderá diligenciar no sentido de resolver algumas destas questões dos diplomados pós-2013 e, portanto, de nossa parte, dizer-lhes que estamos com interesse em acompanhar a temática. Muito obrigada. Muito obrigado. E de seguida, então, daria a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Muito
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar a doutora Noemi Rodrigues e o Sr. António Guerreiro pela vossa presença aqui e dizer que, de facto, ouvi com atenção o vosso relato e mostra que, como disse a deputada Carla Barros, tem havido um grande avanço, há muita coisa ainda por fazer, mas de facto tem havido também nos últimos 10 anos, diria, bastante avanço relativamente a esta matéria e num governo não apenas do PSD, mas do PSD com o CDS, aliás, como teve a oportunidade de referir o deputado Serpa Oliva, que teve de facto um trabalho e um contributo muito relevante e era um deputado do CDS que se empenhou fortemente nesta causa das terapêuticas não convencionais. A grande maioria das vossas preocupações tem de facto sido, ou diria até a totalidade das vossas preocupações, têm sido amplamente debatidas aqui na Assembleia da República, mas muitas das preocupações e a grande parte da solução, infelizmente, não passa pela Assembleia da República e não está nas competências da Assembleia da República. Nós, portanto, no âmbito dos projetos de lei que estão aqui em discussão, o CDS na altura participou no debate, não apresentámos um projeto de lei precisamente por entendermos que esta matéria da regulamentação não é uma competência da Assembleia da República, portanto apresentámos uma recomendação ao Governo a solicitar que fosse reaberto um período para pedido de atribuição de cédulas, como é óbvio, salvaguardando sempre ou deixando sem prejuízo de todos os candidatos que que apresentassem o pedido de cédula cumprissem os requisitos que são necessários, como é óbvio, mas no fundo por motivos que são alheios aos profissionais e aos profissionais e aos professores, no fundo, e às escolas, a regulamentação da lei foi muito atrasada, foi muito demorada e não cumpriu os prazos e, portanto, no fundo, o prazo que estava estabelecido para o pedido de atribuição de cédula foi esgotado e de facto, há esta injustiça que, na altura, aquilo sobre o qual nós nos debruçámos e que nos foi levantado até no âmbito de um conjunto de audições a propósito do IVA das terapêuticas não convencionais, foi nessa altura, nesse conjunto de audições que surgiu esta questão e que nós debruçámos sobretudo sobre os pós-2013 e que não tinham tido a possibilidade de pedir cédula. Lembro-me também que por essa altura e de facto com a informação que nos chegou solicitámos a presença da ACSS na Comissão de Saúde precisamente porque não havia cédulas atribuídas e não se percebia o porquê e estranhamente ou curiosamente talvez por essa chamada apareceram um número significativo de cédulas atribuídas nessa altura. Também o CDS também já questionou a 3Es sobre a questão dos cursos, porque infelizmente essa não é uma matéria da Assembleia da República e portanto aquilo que vos perguntava concretamente é há para nós uma questão que é sensível e que, no que diz respeito à regulamentação ou à possibilidade de atribuição de cédulas aos graduados pós-2013, que é compreendemos a injustiça estava a faltar o termo, mas no fundo o sentimento de injustiça por não poderem fazer o pedido de atribuição de cédula, mas nós também não podemos prolongar no tempo e não pôr um prazo, porque e dizer até à saída do primeiro graduado, porque se este processo se prolongar ad eterno, no fundo vamos prolongar ad eterno a possibilidade das pessoas poderem pedir a cédula profissional. E também julgamos que isso não é desejável para todos, para os profissionais, porque querem certamente as suas competências reconhecidas, e para os utentes, porque querem ter a segurança de que têm bons cuidados de saúde. E, portanto, aquilo que vos perguntava também era
porque é que acham que, porque é que de facto a portaria não saiu, porque é que os cursos não são regulamentados e de que forma é que se poderá chegar a um entendimento que certamente terá de haver cedências de parte a parte, quer do Governo, quer das escolas ou para que a A3ES possa certificar, acreditar, aliás, os cursos e para que este processo possa ter um fim que se deseja, que é os profissionais poderem pedir as suas cédulas profissionais. Obrigada. Muito obrigado. E de seguida tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica. A vossa exposição é muito semelhante àquela que já a semana passada o fizeram, portanto, compreendendo e, portanto, não me alongando nem em explicações, nem no contexto histórico sobre esta situação, dizer que, reafirmar aquilo que já... A senhora deputada do PSD tocou-se, se calhar, e bem, tocou-se bem, porque efetivamente o histórico disto é que os sucessivos governos de PS, PSD, com ou sem o CDS, não resolveram o problema e o atual também não o resolve. E, portanto, não tem resolvido. Mas tocou-se porque efetivamente sabe que aquilo que estamos a dizer é verdade e é real. E a questão como aqui já hoje foi dito, e também o dissemos na semana passada, há questões que não podem, no nosso entender, nem devem ser resolvidas na Assembleia da República, e a questão da publicação das portarias que faltam é um facto. Não é a Assembleia da República que as vai resolver, nem é neste diploma ou nestes diplomas legislativos que estão agora em discussão que será resolvida, porque efetivamente é da competência do Governo a publicação das portarias, quer dos ciclos de estudos, quer relativamente à transição das escolas, e portanto não será resolvido por esta via. Levantam umas questões interessantes, efetivamente, porque é que ainda não foram publicadas, e nomeadamente a questão das escolas, mas eu também devolvo, e creio que a semana passada eu fiz exatamente esta mesma pergunta. Aqui tem-nos sido dito que a portaria estava pronta, que havia um diploma que foi apresentado às diferentes associações e às escolas, e a questão efetivamente é esta: porque é que ela não é publicada? As associações e as escolas revêem-se nessa portaria? Há efetivo interesse em que seja feita essa regulamentação das escolas? Eu estou em crer que os profissionais e os estudantes querem essa regulamentação, porque isso é que permite efetivamente terem a certeza que a formação que recebem é certificada, será reconhecida e permitir-lhes acesso a uma profissão que já está reconhecida. Falta muito ainda a fazer para a regulamentação. Portanto, acho que a questão é muito essa também. Não temos a resposta, mas não sei se a associação, nos contactos que vai tendo, como disse aqui hoje, não tem escolas, mas representa profissionais que já passaram pelas escolas, certamente também tem algumas reuniões com as escolas. O que é que nos podem dizer sobre isso? O que é que está a entravar sobre esse processo? Porque depois daqui decorre, efetivamente, muitos outros aspectos. Dizer também esta questão que a semana passada também já coloquei. E perguntar-vos mais uma vez se, na redação que está plasmada nos projetos que estamos em discussão, se efetivamente o facto de estar lá até ao primeiro licenciado não salvaguarda a situação, porque efetivamente não diz lá de
qual é a terapêutica. Diz que é um primeiro licenciado. Se efetivamente não já abarca uma grande parte dos pós-2013. Relativamente às questões dos profissionais que estavam no estrangeiro ou os profissionais que estão sendo estrangeiros e o reconhecimento, eu creio que se a memória não me falha, e sujeito obviamente a correções e até a alguma precisão, mas eu creio que existem convenções sobre o reconhecimento de profissões. Portugal está vinculado com certos Estados no reconhecimento de profissões e de formações. E, portanto, a pergunta que eu vos deixo é: porquê esta especificidade quando portugueses que foram lá fora fazer formação, ou portugueses que estiveram lá fora, fizeram a sua formação e querem vir para Portugal, há já um conjunto de instrumentos legais que permitem esse reconhecimento. E, portanto, se eu vos pergunto se essa legislação não servirá para as TNCs. E, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E passo então à Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados e apelava para que fossem cumpridos os tempos que estamos próximos das 15 horas que se inicia o plenário. Obrigado. Sobre a razão da falta de publicação, nós desconhecemos, as escolas têm estado em conversações com o Ministério da Educação, já lhes foi dito que estaria para breve, a razão não sabemos porque é que não sai. A da homeopatia foi-nos dito a nós que sairia em outubro passado e desconhecemos, porque até pensamos que possivelmente foi porque foi substituído o Ministro da Saúde e que possa ter sido, para nós é estranho isso ter acontecido. Sobre os profissionais no estrangeiro, se houvesse já ensino, na nossa ótica, se houvesse ensino superior politécnico para a área das TNC, ok, poderíamos usar os instrumentos legais de equivalências de curso, mas nós estamos a falar aqui de cursos que ainda não são considerados cursos superiores. Então não vai haver equivalência porque não vai haver cédulas profissionais. O profissional que venha, o imigrante, isto é, o português que está a trabalhar no estrangeiro, que volte para cá, não vai ter acesso à cédula, a não ser que faça o curso no Politécnico, quando existir o Politécnico. Sobre as datas do prazo para as cédulas, o que nós achamos, e para nós é um bocado duvidoso, mas se calhar salvaguarda na sua totalidade, é até à primeira saída dos primeiros formandos dos politécnicos em cada uma das áreas, porque se estivermos agora a comparar, por exemplo, a naturopatia ou a quiroprática, não sabemos quando é que vai sair, ser criada esse curso, porque neste momento já está no segundo ano a osteopatia, já está no primeiro ano a acupuntura. As datas não irão corresponder. Eu não sei, mas eu penso que respondi às perguntas todas que me questionaram. Obrigada a todos e obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Eu depois tenho aqui documentos para deixar a cada um. Temos aqui o documento 2 que já deixamos na semana passada na APNE, é um documento grande e agora só pusemos a primeira folha e a folha que faz alusão aos mais de 40 mil profissionais. Mas temos aqui os documentos sobre tudo aquilo que nós falamos agora para vos entregar. Obrigada a todos. Muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho agradeço a vossa colaboração e todos os esclarecimentos que nos trouxeram. Podem deixar então com os serviços da Comissão todos os documentos que entendam. Obrigado e tenham uma boa tarde.